Comportamento difícil não se combate apenas com cobrança. Ele precisa ser compreendido, precisa ser enquadrado e direcionado. O objetivo não é vencer a pessoa como se fosse um debate. O objetivo é colocar o colaborador dentro de um padrão claro que a empresa quer que ele desenvolva as atividades. Claro, com responsabilidade, com postura na entrega para os clientes, trazendo resultado para a empresa. Por isso, antes de eu começar a falar dos 6 perfis de funcionários difíceis, você precisa dominar 3 bases, que são a base número 1, fazer a leitura do comportamento. Então, antes de julgar, eu vou separar o fato da emoção e eu não vou reagir com um tom parecido com o da outra pessoa. Se ela fez algo errado, eu vou chegar me estressando. Não, eu preciso analisar com clareza, com calma e transparência. E o 2 já é ter essa clareza. Toda correção precisa dizer exatamente o que está errado, qual que é o padrão esperado, como que essa mudança, como esse colaborador, esse funcionário, ele vai ser medido daqui para frente e o que acontece se ele persistir com esses erros, com esses comportamentos. E o 3 é fazer o acompanhamento, porque sem acompanhamento não serve de nada. Então, você precisa fazer o acompanhamento e aí isso sim vai virar um desenvolvimento para esse funcionário. O problema nem sempre é a pessoa. A pessoa vem com uma questão comportamental que precisa ser ajeitado, mas muitas vezes é a ausência de uma metodologia ali para desenvolver essas pessoas. Então, se você tem algum funcionário difícil aí na sua empresa de controle de pragas, dá uma olhada se você reconhece algum desses perfis. Meu nome é Bruno Fernandes e o 6º tipo é o funcionário reativo. Sabe aquele perfil que rebate tudo, ele fica se justificando o tempo inteiro e transforma uma simples correção em um debate. Como que a gente reconhece esse perfil? Geralmente você tá dando um feedback, ele vem e quer falar por cima, ele quer responder antes de escutar. Sempre tem uma explicação na ponta da língua para se defender, ele desvia o foco, ele não assume, ele coloca a culpa no trânsito, no cliente, no sistema que deu um erro, no tempo, no GPS e por aí vai. Ele sempre tá arrumando uma desculpa para provar que aquele problema, aquela situação ali não foi culpa dele. Esse perfil ele consome muita energia, desgasta demais. Por quê? A gente tá conversando, a gente quer chegar a uma resolução e a pessoa ela fica criando ali situações que não vão levar a lugar nenhum. Como que a gente conduz esse tipo de pessoa? Você deve tirar a conversa do campo da justificativa e levar para responsabilidade, para autorresponsabilidade. Não adianta ficar discutindo cada argumento, você tem que trabalhar os fatos isoladamente, então explicar o impacto que isso está causando e o resultado que a gente espera. Um erro clássico do líder é ficar debatendo ponto a ponto, se exaltar, se estressar e tentar ganhar no grito, até perder a paciência, e isso vai te enfraquecer. O 5º perfil de funcionário difícil é o vitimista. Sabe aquele perfil que se coloca sempre como injustiçado, como perseguido, uma pessoa que é incompreendida? Inclusive, me diz aí se você tem um funcionário que se encaixa em um ou mais desses perfis que eu vou falar aqui no vídeo. Como reconhecer um vitimista? Tudo ele acha que está sendo injustiçado. Entende que aquela correção é uma desvalorização, ele leva muito as coisas pro pessoal. Aquela famosa frase, né? Ninguém vê o meu esforço, ninguém vê meu lado, as coisas boas que eu faço, ninguém tá vendo. Ele sempre se vitimiza. A gente precisa, claro, reconhecer o esforço dos funcionários quando houver, mas isso não tá ligado a aceitar uma desculpa, de repente porque a pessoa fez uma coisa boa, não tem ligação, principalmente se você sabe que ele tá se fazendo de vítima para encobrir o erro. E aí um erro é entrar nessa emoção do colaborador para querer resolver, fingir que não tá entendendo o lado dele, e aí mesmo com uma desculpa ali, você ir relevando, você vai tentar resolver de uma forma para não se estressar, mas
você vai estar resolvendo isso momentaneamente. Por quê? Esse tipo de perfil, ele vai causar uma outra situação e aí, em breve, vai acontecer algo novamente. O quarto tipo de funcionário difícil é o funcionário acomodado. Sabe aquele funcionário que ele faz o mínimo, não tem iniciativa para nada, ele opera sempre no limite da entrega? Como que a gente reconhece? Esse perfil é fácil, né? Ele faz apenas o básico e você tem que ficar cobrando. Ele não se antecipa às tarefas, aos problemas, ele não propõe nenhuma melhoria, ele mostra baixa urgência, tem baixa energia para execução, enquanto você tem outros colaboradores ali mais acelerados, fazendo uma atividade, fazendo uma tarefa, parece que ele é movido a toque, tudo tem que ficar pedindo, tudo tem que ficar mandando, e essa lentidão acaba sobrecarregando os outros funcionários, porque se você mantém essa pessoa e ele não melhora, automaticamente o restante da equipe vai perdendo produtividade. No começo todo mundo supre, depois de um tempo, se você não toma uma decisão de melhorar ou tirar essa pessoa, o time ele vai entender que assim, ó, o outro faz menos e não acontece nada. Então é natural do time baixar a produtividade por completo. Como que a gente conduz nesse caso? Esse perfil ele precisa de um alinhamento de expectativas. Você precisa parar, chamar ele para uma conversa objetiva e clara e conversar como você espera que seja a entrega dele, até para ele permanecer na empresa. Porque essa acomodação, ela vai crescer se não tiver nenhuma consequência. E um erro é você tratar essa acomodação e enxergar como um período que a pessoa está aprendendo, ele vai estar se desenvolvendo, daqui um tempo vai melhorando, quando na verdade isso é uma falta de perfil profissional. Então, muito cuidado. Dentro dos 90 dias, o que você tolerar, o que você não desenvolver, provavelmente ele vai se manter por mais tempo. O terceiro tipo de funcionário difícil é o funcionário resistente à mudança. Não querendo generalizar, mas geralmente são funcionários mais experientes, que já têm um nível mais sênior, ele até sabe realizar as atividades, mas esse perfil geralmente ele trava as melhorias. Ele vai falar, não, aqui sempre foi assim, sempre deu certo, onde eu trabalhei era dessa forma, então ele está um pouco mais fechado, né? Como que a gente identifica esse perfil? A gente sabe, claro, mas é um perfil que ele sempre está colocando defeito antes mesmo de testar aquela nova modalidade. Ele fala que ele vai mudar na frente do gestor, do líder, do dono, mas se você não acompanhar, ele vai mantendo os mesmos hábitos. Ele pode estar vendo esse ajuste como uma ameaça, porque dentro da zona de conforto dele, aquilo é tranquilo de realizar. E quando você muda alguma coisa, ele não está vendo como uma evolução, e sim como uma ameaça. E o pior, ele pode dificultar essas melhorias e ainda puxar a equipe para trás. Porque ele pode ser uma referência da equipe, por ser uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa mais antiga na equipe, mas se ele não estiver ali junto, ele vai falar mal daquela melhoria. Então você deve mostrar o porquê da mudança, o ganho operacional que a empresa vai ter e o limite da não adesão. Nem toda mudança você tem que convencer essa pessoa profundamente. Em muitos casos você vai mostrar, vai levar clareza, vai dar o treinamento e disciplina de execução. Um erro é você permitir que de repente a opinião dele individual ali tenha mais força do que o processo que você desenvolveu, do que as melhorias, e deixar ele ficar se expondo muito e não fazer o acompanhamento. Aí os pares, como ele está em campo, pode ser que ele consiga inclusive passar mais a visão dele do que a sua para a equipe. Então é preciso acompanhar de perto para ver se ele está cumprindo com essas mudanças. O segundo tipo de funcionário difícil é o funcionário emocionalmente instável. Sabe aquele perfil que oscila muito, é uma pessoa muito impulsiva, geralmente tem alguns problemas na sua vida pessoal e ele acaba levando esses problemas pessoais para dentro da empresa. E aí não tem como separar. A hora que o funcionário entra na empresa, ele é uma pessoa e para fora ele é outro. É a mesma pessoa. Esse funcionário ele tem picos de produtividade e quedas repentinas, né? De acordo com o que ele está sentindo ali no dia a dia.
E aí ele vai alterando o clima da empresa. Se ele está de bom humor, o clima tá legal. Se ele está de mau humor, ele trata as pessoas diferente, né? Essa pessoa ela gera imprevisibilidade de desempenho e ainda traz riscos psicossociais para a empresa. Você não deve liderar esse tipo de colaborador pelo humor dele, nem ajustar a conversa conforme o dia. Você tem que trazer para uma conversa, né, preservar o respeito, mas também saber delimitar que o ambiente profissional exige uma estabilidade mínima de conduta. E um erro é você ter medo da reação emocional dessa pessoa e por esse motivo deixar de corrigir, sabe? Ah, deixa passar batido mesmo, não vou falar nada, finge que não está vendo. Você percebeu alguma instabilidade? Mantenha um tom calmo, chama essa pessoa para conversar e diz que ele precisa se manter estável no trabalho. Se você não sabe como iniciar esses tipos de diálogos, quais as perguntas certas, qual é o plano de desenvolvimento, qual alinhamento de expectativa que você precisa fazer, que tipo de acompanhamento, de quanto em quanto tempo, o que eu vou medir e muito mais, eu tenho um curso de RH, que eu falo de processo seletivo e contratação, para você implantar e gerar isso e muito mais resultados a partir das pessoas. Esse curso ele é voltado tanto para o colaborador novo, mas ele serve também para os alinhamentos dos colaboradores mais antigos. O link do curso eu vou deixar aqui na descrição, então já aproveita, se inscreve no canal, qualquer dúvida manda aqui nos comentários, deixa seu like e chegamos ao primeiro tipo de funcionário mais difícil. O funcionário tecnicamente bom, mas com o comportamento ruim. Esse é um perfil que entrega bem o trabalho, mas ele acaba bagunçando, desorganizando o clima. Ele pode contagiar negativamente os outros funcionários e isso atrapalha demais. Esse é um problema totalmente comportamental, porque tecnicamente ele sabe resolver, ele vai lá e faz. Porém, muitas vezes você acaba permitindo esse tipo de colaborador por uma falsa ilusão de que você não pode ficar sem essa pessoa. E aí ele vai te bloquear de encontrar pessoas melhores, ele pode estar te sabotando, falando mal pelas costas, ele tem também um respeito pela equipe, porque se você deixa principalmente ele ensinar, fazer serviços, ele é um cara de atitude, mas fala mal da liderança na empresa, isso é muito ruim para a cultura, você perde muita força. Ele é bom de serviço, mas ruim de diálogo, que você não consegue fazer os alinhamentos. Entrega o resultado técnico, porém bate de frente, tira sua autoridade e contamina todos os seus colegas. Ele acredita que por ele ter uma competência técnica, ele tem uma defesa para não ser corrigido. E ele sabe que se você não manda embora porque precisa dele, ele se cresce mais ainda. Ele acredita seriamente. Às vezes a pessoa ela acredita internamente. Então você precisa ter conversas sérias. O que ele acredita? Que esse desempenho técnico compensa nas falhas e ele nunca vai ser demitido. Quem é bom tecnicamente e ruim comportamentalmente não está pronto para crescer, não serve para treinar, não serve como liderança dentro da empresa. Resultados sem postura enfraquece a cultura. Você pode ter uma cultura intencional quando você diz como a empresa funciona, mas se você não tem uma cultura intencional, cada um vai trazendo a sua cultura. O recado para esse tipo de funcionário tem que ser direto. Você tem que falar para ele, ó, não basta você saber fazer. A sua parte técnica é positiva, mas isso não neutraliza comportamentos inadequados. Nem todo funcionário difícil exige a mesma resposta. Tem que saber lidar com cada perfil. Mas todos esses comportamentos precisam ser corrigidos de preferência quanto antes, o mais próximo da ocorrência dos fatos. Quanto mais quente tiver a situação, melhor vai ser a sua condução. Mas não é chegar explodindo na hora que o negócio acontecer. Calma, para, respira, analisa. E aí você estrutura essa conversa, estrutura esse feedback. Tem que levar alguns minutos. Aí você chama essa pessoa isoladamente, não precisa corrigir, nem deve na frente de outras pessoas e dar um feedback, uma conversa 1 a 1. Liderar pessoas difíceis não é sobre você vencer as discussões, é sobre você mostrar a responsabilidade de cada um, principalmente para preservar a cultura da empresa
E desenvolver controle emocional. Manter o controle emocional mesmo em situações mais desafiadoras. Quer desenvolver sua empresa de verdade? Não deixa de ter conversas difíceis. Então, hoje é isso aí. Se você gosta desses temas, se inscreve aqui no canal, assiste outros vídeos. Eu tenho um vídeo que eu falo de feedback marca, ele tem muita ligação com essas conversas de alinhamento. Legal? Então, hoje é isso aí. Muito obrigado e tamo junto. Valeu!